São 16 de junho, terça-feira, e estaremos trabalhando hoje com uma outra qualidade que precisamos cultivar no nosso caráter cristão. Estaremos hoje trabalhando com a qualidade de justiça, ser justo. No sentido geral, nós encontramos como significado da palavra justo as ideias de reto, honesto, fiel, correto, sábio, alinhado, etc. Agora, a ideia mais, digamos assim, literal, mais mecânica, tem sido ajustado sem folga, que não se inclina nem para a direita, nem para a esquerda. Isto é o que nós imaginamos aqui, colocamos como uma ideia de ser uma pessoa justa. Mas vamos aprofundar na definição. No sentido original, é retidão, equidade, que tem justiça. No uso comum, refere-se a alguém correto em todas as suas manifestações. É uma palavra comum nos escritos gregos para o que é certo. O uso no Novo Testamento ocorre cerca de 81 vezes, com o vocábulo grego dikaios, referindo-se na maioria delas à condição alcançada pelo homem quando crê em Jesus Cristo. Alguém que se tornou justo por ter sido justificado. E é exatamente o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sentido de caráter, que é o nosso caso, aplica-se àquele que toma cuidado de optar por aquilo que é certo. E agora, em Cristo, nós podemos alcançar esta característica de justiça. Fazendo aqui uma ampliação desta definição, nós vamos agrupar algumas ocorrências desta palavra grega dikaios, no sentido de caráter. Então nós observamos, por exemplo, ser justo consigo mesmo, ser justo nos seus julgamentos e também ser justo em suas ações. Eu vou destacar algumas passagens bíblicas para que nós possamos ter este entendimento. Em Mateus 7, versículos 1 a 5, por exemplo, nós encontramos Jesus nos dando uma luz acerca deste entendimento. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, nós lemos assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgas, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui nós temos um exemplo da justiça consigo mesmo. É muito importante que eu entenda como um cristão que eu preciso me examinar continuamente. Eu preciso estar fazendo um julgamento no meu próprio coração, no meu próprio mundo interior, antes de estar ajudando outras pessoas a serem corrigidas. Então eu preciso ter ciência dos meus pecados, eu preciso descobrir as traves que estão em mim, no meu olho, eu preciso me submeter à disciplina do Senhor, e ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 31 e 32, nós encontramos menção exatamente disto.
Se você vai participar da ceia do Senhor, não sou eu como pastor que vou dizer se você pode ou não, se você deve ou não. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Então, eu preciso ter esta habilidade de fazer este julgamento quanto às minhas ações, meus pensamentos, e isso é graça de Deus. Eu preciso também eliminar a autopiedade e cuidar para que eu não caia no pecado da autojustificação. Então, ampliando aqui esta qualidade da modéstia, nós destacamos a necessidade de fazermos o uso desta habilidade de fazermos um exame do nosso coração. Julgando a mim mesmo, eu estou preparado para fazer julgamento de outras pessoas, como pai, como cônjuge, como irmão mais velho, como pastor, como professor. Enfim, em todas as áreas da minha vida eu estarei me relacionando com pessoas e teria a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor para corrigir, para admoestar, para alertar, para orientar. Agora, como isso vai ser feito? Para isso eu preciso de sabedoria espiritual. Vamos a Tiago, no capítulo 1, nos versículos 1 a 8, nós encontramos a necessidade de nós pedirmos do Senhor sabedoria. Ele diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Muitos conflitos familiares, muitos problemas relacionais que existem no nosso ambiente profissional, no nosso ministério, na igreja local, são em consequência da falta de sabedoria em lidarmos com situações de conflito. Então nós precisamos entender a necessidade de fazermos julgamentos com a sabedoria do alto. Precisamos ter critérios espirituais para fazer esses julgamentos. Precisamos também de maturidade. Daí a importância de nós estarmos comprometidos com a nossa igreja local, nos submetendo à doutrina do Senhor. Precisamos de intimidade com Deus e assim ter a percepção espiritual que é necessária para que eu possa então exercer esse papel de juiz na vida de outras pessoas. E por último, eu preciso ser justo nas minhas ações. Eu preciso exercer essa justiça em relação à minha própria vida, me examinando. Eu preciso exercer essa justiça ajudando pessoas no seu processo de crescimento, de amadurecimento, e preciso também ser justo nas minhas atitudes, nas minhas ações. E para isso eu preciso me examinar e me policiar também, tomando cuidado, e eu quero fazer menção aqui de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 9, onde há um retrato muito propício para nós entendermos que muitas vezes, sem nos percebermos, andando no automático, nós expressamos através das nossas atitudes a acepção de pessoas. O texto diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também um pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes
ao pobre: tu fique aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado? Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, nesse aspecto da justiça, no que concerne às minhas ações, eu preciso estar atento para perceber, para me observar se eu não estou fazendo acepção de pessoas, se eu não estou sendo uma pessoa que pratica o partidarismo, se eu não estou usando dois pesos, duas medidas, e ainda, como é a minha relação com a justiça? E aqui eu me refiro às autoridades, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, os deputados. Eles fazem coisas erradas, mas a minha atitude não deve ser de agir como as pessoas do mundo, quando xingam, quando falam mal. Eu preciso orar por eles, eu preciso pagar os meus impostos, eu preciso cumprir com as minhas obrigações como cidadão e assim dando exemplo. Eu posso destacar, eu poderia citar Romanos 13, versículos 6 a 8, mas é um texto já conhecido. Eu quero ir para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, onde nós lemos: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. O texto não diz aqui que eu devo honrar só aquelas pessoas que me agradam, só aquelas pessoas que agem corretamente. Eu preciso entender que este princípio se aplica a todas as pessoas. Se a autoridade está falhando, saiba, meu irmão, que ela vai prestar contas com o Senhor um dia. É competência de Deus julgar essas pessoas. E também eu preciso atentar quanto à minha fidelidade. Eu quero voltar para encerrar lá para Tito, no capítulo 2, versículos 9 a 10, onde lemos assim: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, isto é, falam uma doutrina muito bonita, mas as atitudes destoam. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu peço a você que avalie a sua vida à luz deste texto. E mais uma vez desafio você a fazer um devocional, um diário espiritual desta passagem e extraia o que você puder para que a sua vida possa espelhar o caráter de Cristo, a beleza do homem interior. Eu desejo a você um excelente dia na presença do Senhor.